Eu recebo aqui no meu programa Marcos Martinelli, advogado, presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Micro e Pequenos Empresários de São Carlos. Marcos Martinelli, muito obrigado, é um prazer ter aqui no meu programa de rádio e também no meu programa de televisão. Bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, Leite. Muita gentileza da sua parte permitir que a gente converse um pouco com as pessoas sobre as experiências que são um pouquinho diferentes, né, de cooperação entre as pessoas, de maneira que a gente consiga atingir um certo objetivo. Fico feliz de poder falar sobre hoje cooperativismo de crédito. Vamos começar com o óbvio, né? O que é cooperativismo de crédito, Martinelli? Cooperativismo de crédito, assim, no interior do estado de São Paulo, a gente historicamente sempre viu muito crédito rural. Cooperativas de crédito rural, cooperativas de consumo, quando funcionários de uma empresa se fundavam uma cooperativa para ter acesso a bens de alimentação, vestuário, por um preço mais acessível. Então, se você retornar aí à década de 50, 60, você vai ter, num passado recente, boas experiências de cooperativismo no interior do estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. São estados que já têm uma boa tradição de cooperativismo. E o cooperativismo... Principalmente agrícola, né? Agrícola, muito na parte rural. Essa é a necessidade das pessoas que têm os mesmos objetivos se unirem para vencer uma dificuldade pelo instrumento da cooperação. Isso sempre é uma marca em alguns estados brasileiros. Mas remonta do século XVII. Os jesuítas no Brasil já tinham estruturas cooperativas no começo, no desabrochar da civilização aqui no Brasil, pelo menos essa que os ocidentais nos colocavam. Já tinha, em 1610, já teve registros de cooperativas. Ela passa a ter o cooperativismo de crédito passa no século XIX, na Inglaterra, ter um desenho mais institucional, as primeiras experiências, e retoma nos anos 2000, quando um indiano chamado Yunis, chamado Banqueiro dos Pobres, em 2006 recebe então o Prêmio Nobel da Paz por estimular na Índia o cooperativismo, o microcrédito, né, uma forma de pouca gente pondo um pouquinho de dinheiro no saquinho cada um, e esse dinheiro circulando na economia local promoveu a melhora das pessoas nas comunidades, né? Isso rendeu para Mohamed Yunus, no ano 2006, o Prêmio Nobel da Paz. Então nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando de alguma coisa que tem aí 500 anos de história e que a ideia da humanidade se juntar entre pares para superar uma dificuldade é uma ideia persistente na história. E juntarmos todos, nos irmanarmos para superar dificuldades financeiras, né, é também um movimento do cooperativismo de crédito. Seria alguma coisa meio que do tipo a união faz a força? Exatamente. A grosso modo. Você sabe que no mundo, assim, vamos falar duas coisas que parecem que estão vencidas, mas não estão. De um lado, capitalismo, né? É uma ideia que o capital, quer dizer, todos aqueles instrumentos, meios que o homem fez para intervir na natureza e nas sociedades, o capital. Do outro lado, o socialismo, que também é uma coisa que não se fala muito, mas a contraponto do capitalismo acabou sendo o socialismo. E há alguns teóricos que dizem o seguinte: no meio dessa história está o cooperativismo. Sim. Então a ideia de que você tem instrumentos capitalistas, mas tem também uma função social dessa cooperativa, tem uma função social desse movimento. E como é que isso se traduz aqui no caso de São Carlos? São Carlos, entre o ano 2003 e 2004, nós tínhamos muita dificuldade com o banco, micro e pequenas empresas não tinham os instrumentos que tem hoje dos bancos públicos, fomentando o microcrédito. Então, entre 2003 e 2004, as instituições bancárias tinham problemas de atender a pequena empresa. Até porque a bancarização no Brasil em 2003 e 2004 era precária. Você tinha muitos brasileiros que não tinham conta bancária. Houve um movimento depois que alterou essa situação, mas no comecinho dos anos 2000 nós tínhamos muita dificuldade com bancos. Foi quando os comerciantes ligados à Associação Comercial Industrial de São Carlos
mais alguns companheiros do Ciesp, passamos a conversar em meados de 2003 para ver se a gente tinha uma alternativa ao banco comercial, o banco do Estado, o banco da União, quer dizer, como é que a gente fazia para ter um melhor serviço financeiro independentemente dos bancos, ou paralelamente aos bancos. E a gente conseguiu fundar em 2005, em novembro de 2005, dia 28 de novembro de 2005, uma cooperativa de crédito com pequenas empresas, no começo 30 delas apenas, com um pouquinho de dinheiro cada uma. E hoje quantas, Martinelli? 650 cooperados hoje. Olha. É um patrimônio que saiu, um patrimônio de 30 mil reais, que era uma situação de pouquíssimo dinheiro para poder fazer um movimento, mas hoje a gente tem operações da casa de 4 milhões de reais. Olha. Entre depósito à vista e depósito a prazo. Nós temos, para o sistema financeiro, esse dinheiro é absolutamente ridículo, a gente tem a absoluta consciência disso, mas assim, para uma iniciativa que nasceu pequena, hoje tem cartão de crédito, talão de cheque, internet banking, 2 agências em São Carlos e todo o aparato financeiro para a pequena empresa cooperada da gente. Muito difícil convencer o pequeno empresário, o microempresário, empreendedor, Martinelli, de que ele efetivamente não necessita estar vinculado a um banco, seja um banco privado ou um banco estatal. Foi muito difícil esse trabalho? Já existe essa conscientização? Olha, porque hoje tem muito aquela história de não, mas eu quero ser cliente do banco tal, porque o banco tal me dá cartão de crédito, o banco me oferece cheque especial, o banco me faz isso, enfim. É a mesma dificuldade de uma reunião de condomínio, né? Quer dizer, a gente sabe que quando mora num prédio, um edifício de apartamentos, e você quer chegar a um consenso, você tem a exata noção que morar no condomínio tem suas vantagens, mas é necessário a cooperação das pessoas para que aquele condomínio seja efetivamente uma vantagem para se morar. Tá. E a mesma coisa no cooperativismo de crédito. A gente começa não aconselhando que a pessoa deixe de fazer parte do sistema de crédito convencional dos bancos comerciais. Ele deve sim manter esses canais sempre abertos e bem administrados. Deve utilizar de algumas linhas especiais de fomento do tipo Banco do Povo, do tipo, se for da inovação, da FINEP, FAPESP, quer dizer, dependendo do ramo que se atua, BNDES, né, que são bancos. São Paulo tem a agência Desenvolve São Paulo, quer dizer, você tem linhas de fomento específicas. A cooperativa, ela entra num segmento que é serviços financeiros para reduzir custo. Quer dizer, se eu tenho que ter um cartão de crédito, eu posso ter pela cooperativa. Ali me custa menos do que custa num banco comercial. Tá. Se eu tenho que descontar um cheque pré-datado, que é um recebível, eu desconto na cooperativa, eu consigo ter uma redução de tarifa. Se eu tenho uma sobra de caixa, eu aplico na cooperativa, eu tenho, via de regra, uma remuneração um pouco melhor do que no sistema convencional. E a cooperativa, ela consegue um pouco atuar nas duas pontas, tanto captando quanto vendendo serviços financeiros de uma maneira mais econômica, porque a legislação assim impõe, porque não há finalidade do lucro, então a cooperativa não tem finalidade lucrativa, e ainda acontece um fenômeno que é muito bacana, quer dizer, quando você fecha o ano e deu algum lucro, que na cooperativa a gente chama de sobras, a legislação me obriga a distribuir entre as pessoas que geraram aquela sobra. Portanto, aquele que mais pagou, aquele que mais movimentou a cooperativa também é o que mais recebe de volta ao fim do exercício. Então você, quando opera com um banco comercial, você dá lucro para o banqueiro. Quando você opera com um banco do Estado, você dá lucro para o Estado. Agora, quando você opera com uma cooperativa de crédito, você dá lucro para o sócio da cooperativa, que por acaso é o próprio cooperado. Bem, então a cooperativa, nós podemos dizer aqui, ela oferece todos os serviços bancários, né? Inclusive serviços pela internet. Nós temos conta corrente, cartão de crédito de vários tipos, domicílio bancário, desconto de recebíveis, que é duplicado, boleto, cartão. Nós temos cartão BNDES, por exemplo. Nós temos seguros, nós temos... e tem uma diferença, né? As duas agências, uma na Avenida São Carlos, outra aqui na Avenida Salum, na rua, nós temos agência atendendo o cooperado. Ela não é aberta ao público.
Mas não porque a gente não queira, é porque a legislação nos coloca que a cooperativa existe para atender os seus cooperados. Então, o atendimento é um diferencial, porque a gente sabe de quando houve a grande bancarização brasileira nos últimos 10 anos, gente que não estava no sistema foi para o sistema de banco, as filas aumentaram. Com certeza. A informática tornou todos nós apenas um número, as pessoas não têm mais relações pessoais entre o banco e o cliente, não há mais um vínculo de conhecimento, não é o banco dos anos 80, dos anos 90. Hoje o banco é uma coisa mais fria, uma coisa mais automática. A cooperativa de crédito não, até pela sua natureza. Aquela pessoa que adentra a agência é patrão também daquele que está atendendo. É membro da cooperativa, portanto, ele participa de uma assembleia, ele discute os futuros daquela cooperativa. Então, nessa dimensão, o atendimento, naturalmente, ele acaba sendo um atendimento de qualidade, né? de maior qualidade. Claro. Por conta desse relacionamento que é importante entre o cooperado e a cooperativa. E quem pode ser, por exemplo, cooperado aqui nessa instituição, nessa cooperativa, onde você ocupa o cargo de presidente de administração? Quem pode ser cooperado, Martinelli? Qualquer pessoa que esteja figurando como empresário ou empreendedor. Então, na legislação hoje você tem a figura do MEI, que é empreendedor individual, do MEI, microempreendedor individual, EPPs, ME, que são tudo siglas de quem abriu uma empresa. Então tem um CNPJ, ele faz parte desse CNPJ, portanto ele é um empresário ou um empreendedor. Sendo empresário ou empreendedor, ele pode ser acolhido numa cooperativa de crédito de micro e pequenos empresários e empreendedores. Essa é a ideia. Pode ser a cabeleireira, pode ser o pipoqueiro, desde que ele tenha um nome regularizado, a situação dele como empreendedor. Pode ser uma pequena empresa, pode ser uma média indústria. Nós ainda não atuamos na grande indústria porque não temos um capital adequado para tal. Mas, por exemplo, nós temos lá empresários que são sócios de empresas de porte médio. E lá estão levando as suas operações, não só pelo atendimento, mas porque está começando a entender que é mais vantajoso, porque isso reduz o custo do dia a dia da sua empresa. Por exemplo, o radialista Leite provavelmente tem um CNPJ associado ao seu CPF. O senhor poderia ser um cooperado e, se tivesse que financiar um automóvel, financiar um equipamento, comprar um computador, poderia usar da cooperativa de crédito com vantagens, ou pelo menos em condições de alternativa para fazer uma boa cotação, para saber se está remunerando bem a sua aplicação, para saber se está emprestando direitinho a juros adequados e, fundamentalmente, atuando na redução de tarifas, porque eu sempre digo, às vezes uma taxinha ali que o banco está te cobrando, mas quando ele é uma tarifa, ela desequilibra o jogo. Às vezes você vai abrir um contrato, o custo daquele contrato para ser redigido aquele contrato é muito alto, frente ao empréstimo que você está tomando. Essas coisas fazem diferença no dia a dia da micro e pequena empresa. Na tomada de crédito, né? Na verdade, quando você busca, como você disse, um microempreendedor que precisa, de repente, no meu caso aqui, o jornalista Leite. Então, digamos que eu precise comprar um novo microfone que custa lá R$2.000, R$3.000, né? Vocês estimulam, inclusive, Martinelli, que a pessoa faça, digamos, uma cotação no mercado, vá a um banco, vá a outro, para depois verificar a taxa, fazer uma comparação com os juros da cooperativa? Isso é estimulado? Inclusive. É estimulado e está dentro de um processo que nós também temos de educação financeira. Quer dizer, então a cooperativa ela faz um trabalho de consultoria para os seus cooperados. Quer dizer, a gente discute com o cooperado qual a melhor alternativa. Se ele encontrar uma melhor alternativa fora da cooperativa, isso vai ser recomendado. Olha, nesse caso o dinheiro numa instituição A ou B, ou o financiamento com o próprio fabricante do microfone, para ficar no exemplo que você trouxe, é mais vantajoso. Esse trabalho de assessoria, que é gratuito, ele está dentro do que a gente chama de educação financeira. Por quê? Nós sabemos que a micro e pequena empresa acaba tomando, por falta de educação financeira, o recurso errado para a finalidade que ele deseja. Ele se financia com cheque especial, ele refinancia o automóvel para usar o dinheiro para outra finalidade.
desconta títulos de uma maneira em linhas equivocadas só porque é mais prático, e nem sempre o que é mais prático é mais econômico. Cobra seus clientes pelos instrumentos muitas vezes equivocados, que tem por exemplo, alguém gera um boleto de cobrança, vai descontar o boleto tem baixo valor e paga uma taxa baixa do desconto dos juros, mas uma tarifa de borderô muito alta, que faz com que o prejuízo dele aumente, né? E a cooperativa vai lá e faz uma assessoria de educação financeira, dizer, amigo, você está usando a linha de crédito errada, vamos fazer essa linha de crédito que é melhor para essa finalidade. Então, esse trabalho é a obrigação da gente fazer com os nossos cooperados. A infraestrutura toda, né? O acompanhamento do cidadão, né? Acompanha. Por exemplo, vou dar mais um exemplo. Se você vai financiar um automóvel, nós temos o financiamento do automóvel. Muitas vezes é mais negócio fazer direto com o banco que está associado à montadora, né? Mas você tem que ter uma régua para comparar. E essa régua de comparação, a cooperativa funciona muito bem. Tem uma historinha do cooperativismo que diz que uma missão brasileira estudando o cooperativismo na Alemanha indagou para um presidente de uma grande cooperativa alemã por que os juros da cooperativa do lado da calçada estava até um pouquinho mais alto do que do outro lado da calçada, que tinha um banco comercial. Ele falou, olha, eu não entendo, aqui é um dos berços do cooperativismo, um dos cooperativismos mais estruturados da Europa, e você está com a taxa ligeiramente superior à do banco do outro lado da rua. Ele falou assim, olha, eu só posso afirmar uma coisa para você, se nós não existíssemos, do outro lado da rua o juro estava o dobro. Quer dizer, essa é a ideia, né? Canadá, 30% a 40% do sistema financeiro do Canadá é cooperativa de crédito. Nos Estados Unidos, de 10% a 15%. Na Alemanha, 20% a 30% do sistema. Na Holanda, o sistema cooperativo. Quer dizer, os países já descobriram isso há muito tempo. No Brasil, os médicos têm o sistema de saúde, médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde têm a sua cooperativa de crédito. Dentistas têm a sua cooperativa de crédito. Funcionários de empresas muito grandes têm sua cooperativa de crédito. A Polícia Militar tem a sua cooperativa de crédito, os funcionários da corporação. Os ruralistas têm a sua cooperativa de crédito. Quer dizer, os comerciantes, micro e pequena empresa, que estão muitas vezes ainda escravos de um sistema comercial, né, clássico, tradicional, que tem a sua função. Que é extremamente selvagem, né? Eu costumo dizer que o sistema financeiro é assim, o comercial normal. Ele oferece um guarda-chuva quando está sol, até ajuda porque faz uma sombra, né? Mas tira quando chove, né? Tira o guarda-chuva quando chove, que é a hora que você mais precisa, o sistema não responde, porque ele é assim criado, e a gente pretende sempre trazer essa responsabilidade para a cooperativa. Ela tem que ir aonde os bancos não vão. Ela tem que ir na parte social, da manutenção daquele negócio, porque atrás daquele negócio tem uma família, tem 10 famílias, tem um emprego daquela gente, e aquela atividade, a micro e pequena empresa, não pode parar. E ela não pode muitas vezes cumprir todas as formalidades, ou não tem tempo de ter aquela educação financeira que a grande empresa tem. Então a gente procura suprir na parceria, mexer com aqueles elementos que podem fazer a empresa, a micro e pequena empresa sobreviver. E te aviso, nós já somos responsáveis por várias empresas que são caras que estão abertos, estão trabalhando, gerando seus empregos, porque a cooperativa ali estava. Quer dizer, porque na hora que outras instituições não mais apoiaram aquela atividade, nós apostamos naquela atividade do nosso cooperado, porque nós conhecemos um por um, olho no olho, quem são. Então. E aí nós vemos o cara ainda trabalhando, as portas abertas, alguns até ampliando suas instalações, porque a cooperativa não faltou com apoio no momento que ele precisava. Maravilha. Bom, então, para resumir aqui, eu só vou te pedir nessa nossa conversa aqui os pontos principais que a cooperativa oferece ao cooperado. Então seria todo o serviço de um banco convencional, perfeito. Não é? Isso. Mas talvez principalmente a infraestrutura necessária e o contato. E eu achei muito bonito quando você disse agora, a gente conhece um por um. São 630 empresas cooperadas. 650 cooperados hoje, e você disse, a gente conhece um por um.
Isso nos remete lá a um Brasil de antigamente, né? Isso. Em que as pessoas se conheciam. Quando o mundo, assim, todo mundo vai falar, mas o mundo mudou, está tudo globalizado. Há um movimento muito forte entre a globalização e a localização. Quer dizer, o mundo globalizado ele é para grandes jogadores internacionais. Uhum. Quando você não é um grande jogador internacional, você é local. Não há meio termo. Não tem mais espaço para regionalismo, Estado, pequena média empresa. Hoje, ou você é parceiro do grande jogo internacional, que é a grande divisão mundial do trabalho, o mesmo produto pode ser feito em qualquer lugar do mundo. E quando você não está nesse jogo, você não é um grande player, como diz nos textos, você é local. Você é regionalismo, mas no ponto do desenvolvimento local sustentável. Ou seja, se eu não cuidar aqui do meu ponto, do meu entorno, dos meus pares aqui na comunidade, se eu não me fortalecer aqui, não é o sistema globalizado que vai me apoiar, vai me socorrer, porque ele não é montado nessa lógica. Então, se nós temos, ou eu sou um grande player internacional, ou eu sou local e a minha empresa depende da saúde desse tecido local, que no caso de São Carlos, tão bonito que é essa miscigenação nós temos aqui empresas de base tecnológica, temos gente muito simples na prestação de serviço, e essa mistura de atores econômicos, ela é importante, ela, aliás, é um filé mignon para o sistema tradicional bancário comercial, e a cooperativa de crédito vem fazer educação financeira nessa gente pequena, que precisa de apoio, que precisa ser orientada para tomar o crédito certo, e quando tem uma sobrinha de dinheiro, aplicar por uma melhor remuneração numa cooperativa. E quando ele aplica na cooperativa, a cooperativa se fortalece e continua apoiando mais empresas localmente, porque o dinheiro que aqui ele aplica, eu empresto aqui para as empresas de São Carlos. Quando você aplica um dinheiro no banco A, ou B ou C, você não sabe onde vai parar seu dinheiro. Ele pode parar na bolsa, ele pode parar em outro país, ele pode parar na América Latina, todo mundo. O mundo está globalizado. Não, a cooperativa de crédito, o dinheiro arrecadado aqui ela apoia os empreendimentos daqui.